Oi pessoal, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje a gente vai tratar de dois roteiros. O primeiro é diferentes categorias de mundos habitados e o segundo, encarnação nos diferentes mundos. A gente vai começar aí com uma notícia um pouco antiga, uma notícia muito relevante, vai mudar a vida de vocês vão ver. Mas ela é antiga, tá? Olha aí. Diney fala para os peões na fazenda. Esse link aí é bem antigo, foi uma aula que eu dei, acho que foi em 2017. Bom, Diney fala para os colegas, né? Existe vida em Marte, sim. E aí a notícia, tava a Adriana Bombom, Nain, o Conrado e o Diney, né? Se reuniram na casa da árvore para assistir ao pôr do sol e começaram a conversar sobre religião e astronomia. Nain explicou aos peões o papel do Sol no sistema solar e os motivos pelos quais podemos ver o astro da Terra, e contou aos colegas a ordem dos planetas de acordo com as órbitas. Existe vida em Marte, sim. Imagina ver os marcianos, tudo um bando de bicho feio, ia sair correndo, brincou o peão. Adriana Bombom discordou do colega e disse que só existe vida na Terra. A conversa terminou com Conrado dizendo que os planetas são obra de Deus e Naim começou a cantar Raul Seixas para comemorar o pôr do sol. Eu não disse que era relevante? Essa notícia é relevante para a nossa aula, né? Isso retrata muito como as pessoas veem a vida fora da Terra. E você? Acredita em vida em outros planetas? Nós, como espíritas, a gente acaba acreditando porque a gente começa a juntar os quebra-cabeças e começa a fazer sentido, né? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esses planetas e a maneira como eles evoluem. A outra imagem eu coloquei Apocalipse no Google e apareceu essa imagem que mostra a Terra sendo destruída. É uma outra questão que a gente vai tentar entender hoje. Será que se o planeta Terra acabar, não existe mais nada? Para onde a gente vai? Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. O planeta Terra acabando, a gente vai morrer também? Literalmente morrer, a gente não vai mais existir mais, nem como espírito? Né? Se a gente levar para o ponto de vista que só existe a Terra e só a Terra é habitada, então o que acontece com esse planeta se ele for destruído? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Vamos começar aí pelas questões que vocês responderam. Essas questões, elas dizem muito da nossa aula. Por isso que eu mandei para vocês, pedi para que vocês respondessem. Bom, a primeira. Nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Se assim fosse, grande caos haveria no universo. Então aí, de 9 respostas, a maioria respondeu verdadeiro. Né? Então, para a maioria, nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Para a maioria de vocês. Vamos ver se essa resposta está certa ou falsa? Ela é falsa, pessoal. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec vai perguntar: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E o que os espíritos respondem? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, nós, como espíritas, a gente precisa compreender que todos os globos do universo, globos que a gente nem tem acesso, que a gente conhece só esse sisteminha solar nosso, e a gente viu naquela aula sobre pluralidade dos mundos habitados, o quanto há uma imensidão nesse universo, né? Quanto há de ocupação nesse universo. Então Deus, ele é tão perfeito que ele consegue habitar esses espaços. E a gente vai ver como. Eu não vou adentrar tanto em todas as questões, porque fica o convite para que vocês leiam essas questões. Essas questões, elas nos trazem muitas informações, tá certo? Bom, eu trouxe uma fala de João, que está no capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então, Jesus já nos trouxe essa informação, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. A gente tem que entender que a casa do pai é o universo, que essas moradas são os mundos que circundam o espaço infinito e que o universo é o conjunto de tudo que existe. Olha a complexidade dessa fala de Jesus, né, que está aí em João. Esse universo complexo, onde se habitam muitos mundos, muitas moradas, e isso é a casa do meu pai. Essa questão, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3. Convido também vocês a lerem esse capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, a questão 2, todos os mundos habitados possuem a mesma constituição física e as mesmas organizações dos seres que habitam? E vocês disseram que não, e realmente estão certos. De modo algum vai se assemelhar, né, essas constituições físicas desses mundos que são habitados. Vamos para a questão 3. Todas as existências corporais só existem na Terra? Só vão existir na Terra? Bom, a maioria disse falso. Realmente essa informação ela é falsa. A gente tem que entender que a gente vive essas existências em diferentes mundos. As que aqui passamos na Terra não são as primeiras, nem vão ser as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição, de acordo com a questão 172. A quarta questão, a alma vive no máximo em 3 globos diferentes? Então aí a maioria disse que é falso. Então será que a gente só vive em 3 globos diferentes e vai viver na Terra vários anos para passar para outro? Ou a gente só vai viver limitadamente assim? Realmente essa questão ela é falsa. Então, no Livro dos Espíritos, questões 173, eles vão responder: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, se você não evolui, se você não progride, se o seu espírito não progride, você também não progride de mundo. E você pode viver no mesmo globo. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar ou não. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Ou seja, a gente pode ter vivido em outros lugares antes de vir para cá. Ou a gente viveu aqui na Terra por muito tempo, a gente progrediu junto com o planeta. Enfim, o que acontece muito é de alguns espíritos serem exilados, de não poderem mais retornar, porque não progride. Então, o planeta vai progredir, vai evoluir, e as almas, os espíritos não evoluem. Então, tem que haver essa conexão entre a evolução do espírito e a evolução do globo para que eles possam caminhar juntos. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredires, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Então a gente pode, mesmo tendo estado em um planeta mais evoluído, a gente pode retornar a um planeta menos evoluído. Isso aconteceu com os exilados de Capela, que eu vou deixar um link de um vídeo para vocês assistirem. Vamos para a questão 5. É difícil saber se o espírito está pela primeira vez na Terra? Então a maioria aí diz que é verdadeiro. É difícil. Será que é difícil? Vamos ver. Isso, é difícil sim. A questão 176, depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, assim, a gente não tem como saber que determinado espírito está aqui pela primeira vez. Talvez nós estejamos pela primeira vez aqui. Talvez um irmão nosso, um amigo nosso. E tudo bem, né? O importante é o progresso e tudo está interligado. Aí eles perguntam, assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Eles dizem muitos e em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? E eles falam, né, os espíritos, nenhuma utilidade teria isso. Então não tem utilidade a gente saber
se o espírito está ou não aqui pela primeira vez. Questão 6. Para chegar à perfeição suprema, o espírito deve passar por todos os mundos existentes no universo? Olha, gente, aqui, né, a maioria colocou falso, algumas pessoas colocaram verdadeiro. A gente precisa refletir sobre essa questão. Será que é necessário que para chegar a essa perfeição total, a gente precisa passar por todos os planetas existentes no universo? Então essa questão é falsa, né? Questão 177, ele responde: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então nós estamos num planeta de provas e expiações. Não tem necessidade da gente passar por outro planeta de provas e expiações, se for para evoluir. Então vamos supor que a gente tenha evoluído, então a gente tem que ir para um planeta de regeneração, não passar por um outro novamente de expiação. Então é isso que que essa questão quer trazer, né? A perfeição suprema, ela não vem pela passagem em todos os mundos, mas pelo progresso nos mundos que ele habitou, né? Que pode ser 1, 2, 3, 4, enfim. Isso é irrelevante. Os espíritos encarnam em um mundo inferior a outro que já viveram e conservam sua inteligência? Será que há conservação de inteligência? No caso, por exemplo, da gente, vamos supor que nós não evoluímos aqui na Terra, a Terra passou para um planeta de regeneração e a gente precisa regredir um pouco mais aí para outro planeta, para um planeta de primitivo, porque a gente tem que ajudar esse planeta primitivo. Então a gente vai conservar a nossa inteligência indo para um planeta primitivo? Vamos ver aí. Verdadeiro. E eles dizem: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Ele diz aí, além de missão, pode ser expiação? Aí eles dizem que os espíritos podem conservar-se estacionários, meio parados, né? Mas não retrogradam, ou seja, não retornam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então é tudo muito planejado, se vocês forem parar para pensar. E nós temos essa responsabilidade. Não é Deus que vai nos colocar em determinado lugar porque Ele quer, mas sim pelo nosso entendimento, pelo nosso merecimento, pelo nosso progresso. E pelo nosso querer também. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Então todos os habitantes da Terra têm o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros, né? A gente vê ainda aqui pessoas que ainda vivem num contexto primitivo, outros que vivem num contexto de provas e expiações, outros já estão num contexto mais de planeta regenerado. Então, há essa mistura mesmo, né? Ninguém está em escala evolutiva igual. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, gente, a inteligência ela não vai se perder, mas ela vai se adaptar ao ambiente. Então, a infância aí não existe em todos os planetas? A maioria de vocês aí disse verdadeiro, mas quase a metade disse falso. Então, vamos ver aí. Essa questão, gente, é falsa, tá? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa, ou seja, tão confusa como no vosso mundo.
Então, de acordo com as evoluções, a infância também evolui. Tem infância que é muito mais curta em alguns planetas, né? O nosso demora mais. E se vocês forem perceber, as crianças elas estão vendo com o chip a mais, né? Então a infância está meio que diminuindo ali. Não diminuindo totalmente. Mas a gente tem que perceber essas mudanças que elas vão ocorrendo. Em alguns planetas a infância ela é muito mínima, mas existe. Nem sempre o espírito pode escolher o mundo que vai habitar. Vocês disseram aí, a maioria disse que é verdadeiro. Nem sempre o espírito pode escolher o mundo que vai habitar. E realmente é verdadeiro. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde possa habitar? Aí eles dizem, nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, nem sempre esse espírito pode escolher. Eu acho que nós aqui não escolhemos. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua evolução. Então, de acordo com o planejamento reencarnatório, que nós já vimos, nem sempre esse espírito vai poder optar pelo mundo que vai habitar, né? Isso vai depender do grau de elevação dele. A 10ª questão, os mundos evoluem assim como os espíritos? Então a maioria disse verdadeiro. Isso mesmo, os mundos evoluem assim como os espíritos. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. 11. Não há mundos onde o espírito deixa de revestir corpos materiais? Então, a maioria de vocês disse aí que é falso. E essa questão realmente ela é falsa. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Eles vão responder que sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, né, que a gente já viu, tão fluido, que para vós é como se não existisse. Né? Esse é o estado dos espíritos puros. Então, para a gente não existe, mas há. Questão 12. Para fechar, a questão 12. Os espíritos puros que habitam outros mundos especiais não ficam presos a estes como os homens na Terra? Então vocês falaram aí que é verdadeiro, e realmente é verdadeiro. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Aí os espíritos falam que esses espíritos evoluídos, eles habitam certos mundos sim, mas não ficam presos a estes como nós, né? Que a gente, para sair, tem que pegar um foguete. Né? Eles não, eles é só se transportar. É maravilhoso isso. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então eles estão em toda parte, todo o tempo. Bom, essa imagem aí eu acho que representa bem a nossa aula. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Bom, agora a gente vai entender aí as diferentes categorias de mundos habitados. A gente tem 5 categorias, tá? A primeira, como vocês podem ver aí, são os mundos primitivos. No mundo primitivo, prevalece o instinto e a lei do mais forte, destinado às primeiras reencarnações. Então, as primeiras reencarnações são feitas nesse tipo de mundo. Então, nós já passamos por esses mundos. Forma humana sem beleza humana, inteligência e modos rudimentares, carentes de indústria e de invenções, passam a vida na busca de alimentos, sem noções de justiça, a força bruta é a única lei. Então, a gente, enquanto planeta Terra, nós já vivemos isso, né? Na época das cavernas, na época em que as pessoas criavam as coisas, na época em que havia populações nômades que ficavam indo de um lugar para o outro, sem moradia, sem lugar, sem fixar moradia, né? Então, esse mundo primitivo é a primeira maneira como esse mundo vai se apresentar quando se recebe espíritos encarnados.
O segundo que a gente está vendo aí são os mundos de expiação e provas, que são os mais conhecidos por nós, né? Onde domina o mal. O mal predomina sobre o bem, isso a gente vive na pele. A superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo, já essa evolução, né, em relação ao mundo primitivo. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem como estrangeiros expulsos de mundos melhores. Esses somos nós no mundo da Terra. A gente conhece bem no mundo da Terra, ótimo, no planeta Terra. Nós conhecemos bem. E na próxima aula com Eliane, vocês vão estudar mais sobre esse planeta de provas e expiações. Já o mundo de regeneração, o mundo dos regeneradores, são os que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Muito se é falado que o planeta Terra está passando por uma transição planetária e que esse mundo vai se transformar num planeta de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, um planeta onde o bem já prevalece sobre o mal, diferente do de provas e expiações, transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, é um planeta que vai fazer essa transição, né, para os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre da paixão desordenada, do orgulho, da inveja, do ódio. Já não existem mais. Ainda tem de suportar provas, porém sem angústias de expiação, né? Não precisa expiar nada. Isso também é magnífico. A quarta categoria são os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Nesse, o mal já não existe, a forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada, purificada. A locomoção, né, ela é facilitada pela leveza dos corpos. A infância é curta, mas a vida é muito longe do que na Terra, né? Dizem que é muito diferente do que a gente vive. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições de supremacia lá dentro. Isso é belíssimo. Sem doenças, sem mortes prematuras, guerras, pestes, fomes e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho, o mal nesses mundos não existem. E assim como não existe no mundo ditosos, também não vai haver no mundo celeste ou divino, as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, nesses mundos, o bem reina soberano, a morada dos espíritos depurados, não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. A felicidade é completa, vez que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. E aí eu trouxe a evolução, né? Nessa escala, a gente pode perceber aí que o nosso planeta Terra já passou por algumas coisinhas e ainda falta muito, mas a gente já passou. Olha, a gente já passou desde dos primeiros seres vivos, a gente já passou pelo mundo primitivo, a gente está no mundo de provas e expiações e a gente agora está indo para o mundo de regeneração. Como a gente viu, fica entre os felizes e o mundo de provas e expiações, para depois a gente seguir em frente. Lembrando que, se não seguirmos junto com o planeta, se não ajudarmos, nós não estaremos aqui para ver essa história. Para fechar nossa aula, vamos voltar para Marte, né? Que foi discussão aí lá da Fazenda, que o pessoal estava dizendo se Marte era não habitado, se existia vida em outros planetas. E para concluir, nós vimos que sim, existem vidas em outros planetas. No livro dos Espíritos, eu acho que é na questão 188, que ele diz assim: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Isso aí a gente já entendeu. Aí ele diz assim: Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de mundo a todos os respeitos. Gente, eu tô sem óculos aqui, eu acho que eu tô lendo errado, mas peraí. Mas é isso mesmo. Então ele diz o seguinte, que a Terra é um dos menos evoluídos e Marte ainda estaria abaixo da Terra. Mas com as psicografias, com a mediunidade, a gente pode ter contato com outros seres que foram a esses planetas, que vão a esses planetas. Então eu vou colocar para vocês o relato de Humberto de Campos, que é sobre o planeta Marte,
é uma historinha, né? Eles mostram tipo uns quadrinhos, é bem interessante. E também um texto sobre Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, que ela escreve sobre a vida em Marte. E ela vai dizer da beleza que é lá. Um outro vídeo que eu vou colocar também, que eu já falei, são os exilados de Capela. E é um vídeo que traz a Mônica Medeiros. Ela não é espírita, ela é espiritualista. Mas ela sempre trata desses assuntos de ufologia com espiritismo. Né? Não tem como separar, gente, ufologia de espiritismo. Então, assim, eu não acredito em ETs, eu não acredito em vida em outros planetas. Então, é preciso que você entenda que dentro do espiritismo isso é muito comum. Isso é a verdade para nós. A verdade é que existe vida nos planetas, que há essa conexão o tempo todo, que há essa comunicação com esses seres, claro, de maneiras muito distintas, mas existe, e é isso. Né? Então vamos ampliar a nossa cabeça, vamos ampliar, tirar as crenças limitantes que nos colocaram, para que a gente possa ver que esse universo é muito maior do que a gente imagina. E ainda temos muito a caminhar. Como vocês viram, a gente ainda está no segundo estágio planetário e a gente precisa passar ainda por muitas coisas, mas a gente vai passar e vai ser muito legal, porque viver é muito bom, né? Viver, experienciar, progredir é muito bom. Então vamos agradecer a Deus por isso. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e eu aguardo os comentários de vocês.